O primeiro caso que você precisa entender aconteceu em um país conhecido pela eficiência industrial e pela cultura de precisão. Japão. Era um dia comum em uma fábrica de componentes eletrônicos em 1995. Uma rotina que parecia inabalável. Mas algo estava prestes a provar que nem mesmo sistemas altamente controlados são invulneráveis à falha humana. Às 9 horas da manhã, um trabalhador percebeu que uma máquina havia começado a emitir um som diferente. Uma vibração estranha que não fazia parte da operação normal. Ele parou por um segundo, analisou, mas decidiu que talvez fosse apenas um pequeno problema passageiro, algo que poderia ser corrigido mais tarde. Mal sabia ele que aquele segundo, seguido de um minuto de indecisão, desencadearia uma série de decisões erradas que transformariam o local em um cenário de caos. O supervisor, chamado imediatamente, também analisou o problema, mas considerou que parar a linha de produção causaria atrasos significativos e prejuízos enormes. Em questão de minutos, várias pessoas receberam instruções conflitantes: continuar a operação e monitorar, mas também prestar atenção ao barulho estranho. No ritmo acelerado da fábrica, cada segundo contava, e ninguém queria ser responsável por uma interrupção que poderia ser desnecessária. Essa combinação de hesitação, confiança no sistema e medo de prejuízo imediato foi o catalisador do desastre que viria a seguir. Às 9h15, a máquina entrou em colapso. Não houve explosão cinematográfica, nem fogo instantâneo. Houve fragmentos voando cabos, rompendo um cheiro químico penetrante e o caos silencioso se instalando entre os trabalhadores. Alguns correram, outros tentaram desligar sistemas próximos, mas o efeito dominó já tinha começado. Em minutos, equipamentos adjacentes foram danificados, linhas de produção pararam completamente e, em menos de meia hora, o que poderia ter sido um problema isolado transforma o SEI em um prejuízo bilionário e dezenas de feridos. O que torna este caso ainda mais chocante é perceber que, se apenas uma pessoa tivesse tomado a decisão de parar a linha no instante em que o primeiro sinal apareceu, nada disso teria acontecido. Era um risco pequeno que poderia ter sido contido, mas a pressão do imediatismo e o medo de parecer incompetente transformaram aquilo em um desastre. E essa é a primeira lição cruel. Decisões humanas, tomadas em minutos, podem ter consequências irreversíveis quando a situação exige atenção máxima e coragem para interromper a normalidade. O segundo evento nos leva para os Estados Unidos, em 1989. Durante o lançamento de um novo sistema financeiro automatizado em Wall Street, a ideia parecia perfeita. Algoritmos que analisavam bilhões de dados em segundos. Decisões rápidas e precisas, eliminando quase toda intervenção humana. Mas como em qualquer sistema complexo, o detalhe faz toda a diferença. No primeiro teste real do sistema, um erro de codificação passou despercebido. Engenheiros perceberam algo estranho no comportamento dos algoritmos. Mas o lançamento estava programado para aquele dia, e atrasar poderia custar milhões e prejudicar a reputação da empresa. Em questão de minutos, decisões foram tomadas. Permitir o lançamento enquanto monitoravam os resultados e, ao mesmo tempo, tentar corrigir o problema em paralelo. A confiança excessiva no sistema e o medo de parecer incapaz criaram um cenário perfeito para o desastre. Assim que o mercado abriu, o algoritmo começou a executar operações erradas, comprando e vendendo milhões de ações em sequência desenfreada. Em menos de 20 minutos, bilhões foram perdidos. Funcionários em desespero tentavam desligar sistemas, mas a velocidade e a complexidade tornaram qualquer intervenção quase inútil. O estrago estava feito. E tudo começou com uma decisão tomada em minutos para não interromper um processo aparentemente sob controle. Quando a poeira baixou, não havia apenas perdas financeiras. Reputações foram destruídas, carreiras acabaram e uma lição amarga foi registrada para toda a indústria. A sensação de impotência e incredulidade das pessoas envolvidas é algo que se mantém como alerta até hoje. Nem sempre tecnologia e protocolos podem substituir a coragem de parar e questionar. O terceiro caso nos leva à Itália. Em 2012, durante um evento esportivo de grande escala, arquitetos, engenheiros e organizadores já tinham previsto riscos estruturais em algumas áreas temporárias da arena. A previsão indicava que, sob determinada pressão de público, algumas estruturas poderiam ceder. Durante a inspeção final, técnicos apontaram problemas que poderiam se agravar se os espectadores fossem liberados imediatamente. A decisão de continuar o evento foi tomada em minutos, baseada em estimativas de risco e pressão para cumprir o cronograma televisivo e vender ingressos. Quando os portões se abriram e o público entrou, a tensão era invisível, mas real. Em apenas alguns minutos,
Áreas superlotadas começaram a provocar colapsos, corridas desesperadas e ferimentos em massa. Centenas foram levados ao hospital, e a cobertura midiática ao vivo transmitiu o caos que começou com uma falha de decisão em questão de minutos. Cada observador, cada técnico e cada organizador carregou a sensação de que, se tivesse parado ou adiado o evento, muitas dessas vidas poderiam ter sido poupadas. Essa é a evidência brutal de que decisões aparentemente pequenas, tomadas sob pressão e ignorando sinais claros, podem gerar consequências catastróficas. O padrão começa a ficar claro, seja em fábricas, sistemas financeiros ou eventos públicos. Cada desastre tem algo em comum. Sinais estavam visíveis, mas a normalidade e o medo de interromper processos falaram mais alto. Em cada caso, uma decisão em minutos determinou não apenas o desenrolar do evento, mas o destino de pessoas que não tinham poder de decisão sobre aquelas circunstâncias. Esse tipo de história desperta fascínio e horror ao mesmo tempo, porque toca diretamente naquilo que cada um de nós teme: a falha humana, diante do imprevisto, e a consequência irreversível de não agir quando deveria. O quarto evento acontece no Reino Unido, em 1975, em uma refinaria de petróleo considerada moderna e segura. Operadores notaram mudanças incomuns na pressão de um dos tanques de armazenamento. Pequenos alarmes foram ignorados por minutos, porque até aquele ponto os sistemas funcionavam dentro do esperado. Engenheiros discutiam o problema por telefone, mas havia pressão para manter a produção ativa. Parar significaria prejuízos enormes e impacto econômico, algo que a administração não queria enfrentar. A decisão foi tomada em minutos: continuar funcionando enquanto monitoravam os sinais. Pouco depois, o tanque sofreu uma falha catastrófica. A explosão e o incêndio se espalharam rapidamente. Trabalhadores que poderiam ter sido evacuados foram pegos de surpresa. Investigações posteriores mostraram que todos os sinais estavam visíveis e compreensíveis, mas foram desconsiderados em nome da pressão imediata. Minutos de indecisão humana transformaram o problema em desastre. O quinto caso ocorre nos Estados Unidos em 2005, em um hospital universitário durante uma cirurgia complexa. Médicos e enfermeiros notaram irregularidades em equipamentos de suporte vital. Alguém sugeriu adiar o procedimento, mas havia pressão de agendas, pacientes em fila e compromissos marcados. Em questão de minutos, a decisão foi tomada: continuar enquanto monitoravam os sinais. Poucos minutos depois, uma falha crítica colocou o paciente em risco imediato. Técnicos tentaram contornar a situação, mas já era tarde para ações preventivas. O paciente sobreviveu, mas a tensão e o peso da responsabilidade permaneceram na memória da equipe. Esse exemplo mostra que decisões rápidas, tomadas sob pressão, podem gerar consequências extremas, mesmo em ambientes de alta especialização, e que pequenas hesitações podem transformar um incidente controlável em um risco quase mortal. Um dos casos mais interessantes nos leva à Austrália, em 2010. Durante a construção de uma ponte de grande porte, engenheiros detectaram fissuras em vigas de sustentação na inspeção final. A obra estava atrasada e havia pressão política e econômica para inauguração no prazo. Técnicos recomendaram reforços imediatos, mas a decisão foi adiar parcialmente a inauguração, permitindo tráfego leve enquanto monitoravam os sinais. Poucos minutos depois, uma viga principal cedeu parcialmente, causando acidentes e ferimentos. A tragédia poderia ter sido evitada se houvesse coragem para parar o tráfego e reforçar a estrutura. Investigações posteriores mostraram que sinais críticos foram subestimados devido à pressão de cumprir cronogramas e manter aparências. Essa história evidencia que decisões rápidas e superficiais, tomadas para evitar pequenos problemas imediatos, podem gerar consequências irreversíveis. Todos esses eventos mostram um padrão claro. Sinais estavam visíveis, mas a normalidade, o medo de interromper processos e a pressão por resultados imediatos falaram mais alto. Em cada situação, decisões tomadas em minutos determinaram não apenas o desfecho dos eventos, mas o destino de pessoas que não tinham poder de decisão sobre aquelas circunstâncias. Os desastres ocorreram porque alguém hesitou, porque alguém priorizou conforto, lucro ou reputação em vez de segurança. Cada história envolve pessoas normais, em situações aparentemente rotineiras, cujas escolhas rápidas tiveram consequências extremas e irreversíveis. O impacto humano dessas decisões é brutal. Trabalhadores,
pacientes. Engenheiros e civis pagaram o preço por escolhas que poderiam ter sido diferentes se alguém tivesse interrompido o processo a tempo. É impressionante perceber que, em todos os casos, pequenos sinais eram suficientes para mudar tudo, mas foram ignorados por medo, pressão ou excesso de confiança. Esses exemplos nos lembram de que o perigo raramente aparece de forma dramática. Ele começa como detalhe, como aviso silencioso, como hesitação que poderia ser evitada com coragem e atenção. Se você quer continuar vendo histórias reais que revelam o impacto de decisões humanas em situações extremas, curiosidades que ninguém conta e eventos que realmente chocam, inscreva-se no canal agora e ative as notificações, porque esse é apenas o começo de conteúdos que vão te fazer refletir, aprender e se surpreender a cada vídeo.